Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago para vocês a primeira parte de um projeto apaixonante, os ursinhos Romeu e Julieta. Na primeira parte vamos aprender a fazer o ursinho Romeu. Espero que vocês gostem. Os materiais que eu usei e os moldes eu deixo na descrição do vídeo. Eu usei o tecido mantinha. Comecei pelas orelhas, cortei na mantinha, deixando margem para a costura. Vou costurar. Já costurei e vou desvirar. Para fazer a cabeça, eu também cortei na mantinha, lembrando que eu corto pelo lado avesso. Observem que essa linha do molde, eu vou cortar ela até o final e vou costurar no local que eu estou indicando. Já costurei. Agora eu vou posicionar a orelha nessa abertura. Observem que eu deixo espaço pequeno na parte de cima da orelha. Vou costurar. Do mesmo jeito eu vou fazer do outro lado. Já fiz a costura. Dois lados. E observem que eu deixei um espaço acima da orelha. Essa é a parte central da cabeça. Eu cortei na mantinha, deixando margem para a costura, só uma vez. Vou posicionar na parte central da cabeça, colocando direito sobre direito. Eu vou alfinetar para mostrar para vocês a posição, mas depois eu gosto de fazer um alinhavo antes de fazer a costura. Eu começo a alinhavar na parte central e vou até a parte de trás da cabeça, até o pescoço. Vou costurar dessa forma e fazer a mesma coisa do outro lado. Já fiz um alinhavo e passei a costura. Vejam que eu fiz de um lado e também do outro lado. E a cabeça já vai tomando forma. Coloquei enchimento. E usando linha de crochê, eu vou fechar como se fosse um fuxico. Fechei totalmente. E usando a mesma linha, eu vou fazer o aprofundamento dos olhinhos. Eu vou aprofundar o local onde a gente vai colocar os olhinhos. Eu pressiono. E vou repetir. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Vou arrematar. E fazer igual no outro olhinho. Já aprofundei do outro olhinho.
Para fazer os olhinhos, eu vou usar botões meia pérola com pé de 10 milímetros e linha de crochê preta. Eu pressiono um pouco o botão antes de amarrar, para que o olhinho não fique solto. Vou fazer a mesma coisa com o outro olhinho. Agora, usando linha de crochê marrom, eu vou fazer o focinho e a boquinha do nosso ursinho. Para fazer o nariz, eu vou usar feltro marrom e linha de costura da mesma cor do feltro. Vou fazer como se fosse um fuxico. E observem que o nariz, ele não é redondo, ele é um pouquinho oval. Eu vou colocar um pouco de enchimento e, como é uma peça pequena, eu vou ajudar com um palito de churrasco. Fechei o fuxico, observem que ele fica oval. Posiciono no ursinho. Vou usar só um pouquinho de cola quente. Muito pouquinho, só para posicionar. Vou segurar firme, pressionando até colar. Depois que colar, com a mesma linha de costura, pressionando o nariz, eu faço pontinhos invisíveis. Vejam que eu permaneço pressionando o nariz. E ficou pronto a cabeça do nosso ursinho. Para fazer o corpo, eu cortei na mantinha, deixando margem para costura. Vou fechar essas duas pences pequenas, passando uma costura em cada uma. Já fechei as pences. Essas pences vão ficar na parte de baixo do corpinho. Uni direito com direito e vou passar a costura, deixando a parte de cima aberto para desvirar a peça. Já passei a costura e já coloquei enchimento. Usando linha de crochê, eu vou fechar como se fosse um fuxico. Já fechei totalmente. Para fazer as pernas, eu cortei na mantinha, deixando margem para costura. Vou costurar no local que eu estou indicando
deixando a parte de baixo aberta. Já costurei. Vou fazer um pique nessa voltinha, cuidado para não cortar a costura. Vou colocar enchimento, deixando a parte do pezinho sem enchimento por enquanto. Coloque deixando bem firme a perninha, para que depois não tenha problema na hora de ficar em pé. Para fazer a base do pezinho, eu vou precisar de papelão. Eu usei capa dura de caderno. Vejam que eu cortei o molde no risco sem deixar folga. Quatro partes. Para cortar o papelão, eu uso uma tesoura separada, para que não perca o corte na que eu corto o tecido. Vou usar uma das partes do papelão, colando aos poucos com cola quente. Cuidado para a cola não escorrer para os lados, onde nós vamos fazer o acabamento com ponto caseado. Vejam que eu colo uma parte de um lado, depois do outro. Vou colando de um dos lados, usando pouca cola. Antes de fechar o outro lado, nós vamos completar com enchimento. Agora vamos terminar de fazer a colagem. Você vai arrumando o enchimento e colando aos poucos. Para fazer o acabamento, observem que eu usei o mesmo molde do papelão, só que na mantinha eu deixei uma margem bem maior. Vou colar outra parte do papelão. Cuidado para não colocar também cola junto da mantinha do lado, onde nós vamos fazer o ponto caseado. Vou colocar cola nessa parte e colocar na outra parte que a gente já tinha feito. Segure firme até secar. Agora que a cola já secou, nós vamos fazer o acabamento. Eu uso linha de costura para ficar mais delicado e vou fazer o ponto caseado. Faço isso por toda a peça e já ficou pronto o pezinho. Já temos os dois pezinhos. Para fazer o braço, eu cortei na mantinha, deixando margem para costura.
Vou costurar e deixar uma pequena abertura do lado para desvirar a peça. Já costurei, deixei a abertura, enchi a peça e vou fechar essa abertura usando linha de costura, fazendo ponto invisível, que é um pontinho de um lado, pontinho do outro, pontinho de um lado e do outro, e quando eu puxar, a costura vai ficar escondida. Fechei totalmente. E nós já temos os dois bracinhos. Para fazer a camisa do ursinho, eu usei uma malha listrada, deixei margem para costura e vou costurar dos dois lados onde eu indiquei. Para fazer a manga da mesma forma, deixei margem para costura e vou costurar no local que eu estou indicando. Já costurei a camisa dos lados. Vou desvirar e já vou vestir no corpo do ursinho. Observem que a costura da camisa fica dos lados e a costura do corpo do ursinho fica no centro e vai ficar na frente. As manguinhas eu vou vestir no bracinho na parte mais larga. Na parte mais larga do bracinho. Agora vamos começar a montar. Observem que a costura do corpo fica na frente e nós giramos um pouco a cabeça do ursinho para o lado. Usando linha de crochê, nós vamos prender a cabeça no corpinho fazendo pontos invisíveis. Observem que a cabeça eu girei um pouquinho para o lado. Faço isso toda a cabeça. Observem que a costura fica no centro e a cabeça girada um pouco para o lado. Girei um pouco para o lado. Agora vamos posicionar os bracinhos. Usando também linha de crochê. Eu vou observando a posição dos bracinhos. E nesse momento é importante que a agulha pegue tanto a manga da camisa quanto o bracinho, para que o bracinho não fique solto. Observe a posição do outro bracinho, faça o mesmo processo. Agora eu pressiono e seguro firme antes de amarrar. Vou amarrar de novo. Vou esconder a primeira linha. Vou fazer a mesma coisa com a segunda linha. Escondendo a segunda linha.
Para montar as perninhas, eu vou observar a posição. E vou usar também linha de crochê. Observem que na perninha eu passo a agulha de um lado até o outro. Da mesma forma, antes de amarrar, eu pressiono e seguro firme, para que a perninha não fique solta. Escondendo a primeira linha. Escondendo a segunda linha. Para fazer a cauda, eu cortei na mantinha, sem deixar margem para costura. Usei linha de crochê para fazer um fuxico. Coloquei um pouco de enchimento. Fechei totalmente o fuxico. Posicionei no corpo do ursinho e com a mesma linha de crochê eu fiz pontos invisíveis. Para fazer a bolsa do ursinho, eu usei um tecido chamado corino, as medidas 21 centímetros por 10. Usei um tecido vermelho com as mesmas medidas para fazer o forro. Posicionei direito sobre direito. Vou marcar 5 centímetros. E vou costurar nos locais que eu estou indicando. Já costurei, eu arrematei o finalzinho da costura. Vou cortar as pontinhas. E vou desvirar. Vou fazer um pesponto nessa parte e na outra parte de trás. Já fiz o pesponto. Vou dobrar dessa maneira que eu tô mostrando no vídeo
e vou fechar dos lados. A costura eu vou passar reto com... Observem onde eu termino, onde eu começo a costura. Agora eu vou fazer a caixinha de leite. Eu coloco a mão por dentro, dobro no meio, como se fosse um triângulo, e passo a costurinha dos dois lados. Já passei a costurinha. E vou desvirar a peça. A alça é de corino 27 centímetros por 5. Eu vou dobrar dessa forma os dois lados. Vou fazer um alinhavo e depois eu vou costurar dos dois lados. Já costurei, fiz o pesponto, né? Costurando dos dois lados. Vou colocar um pouco de enchimento. E já vou colar ele vestindo no ursinho. Vou usar cola quente para colar a alça. É importante segurar até secar. Fazer a mesma coisa com o outro lado. Agora eu vou colar a parte da frente. E vou usar um botãozinho em forma de coração. Vou também colar aí na frente. Se você não conseguir encontrar o botão em forma de coração, você pode fazer ele em feltro também e colar. E ficou pronta a bolsinha do Ursinho Romeu. Para fazer o coração da mãozinha, eu risquei no lado avesso do feltro. Vou cortar em cima da linha. Vou desvirar pelo direito. Usando linha de costura da mesma cor do feltro, eu vou fazer o ponto caseado.
Deixei uma pequena abertura para colocar o enchimento. Vou usar um palito de churrasco para me ajudar a colocar o enchimento. E agora eu vou completar, continuando fazendo o caseado. Até fechar totalmente a peça. Ficou pronto o coração e vou com cola quente, usar um pouquinho de cola quente para fixar ele na mãozinha do Romeu. Para fazer o estilingue, eu usei um galho de árvore, um galho seco de árvore. Na verdade, o meu pai que fez para mim. Ele revestiu com cordão de couro a partezinha de madeira. Enrolando dessa forma. Colocou também os cordõezinhos. No início, eu mandei colocar 2 ilhóis num tecidinho de couro e vou fixar o cordão nos ilhóis. Usei linha de crochê para prender o cordão. Ele adora fazer esses estilingues pra mim, gente. Ele tem 80 anos. E ficou pronto o nosso estilingue. Agora é só colocar um pouquinho de cola quente e colar na mãozinha do ursinho Romeu. E ficou pronto, gente, o nosso ursinho Romeu. Espero que vocês tenham gostado e não percam o próximo vídeo, que vamos ter a Julieta, que tá muito linda. Até mais e obrigada por assistir.